conversar na SUB para ver que depois eles não vão parar a gente então. com a iniciativa do grupo, né? Só falar que a gente está com ideias aí, tem né? algumas ideias para autofinanciar o grupo, né? Em coisas que precisa para o grupo mesmo, né? Para não ter, já que a feira é uma feira oficial, uma feira, né? E que a própria prefeitura pode fazer, além disso, para a gente também. Que não seja, né? Mas é uma boa ideia, viu? Mais uma coisa? Sim, eu preciso passar um pouco sobre a questão da economia solidária, né? Que a gente fica falando muito, inclusive você que tem uma associação, depois a gente precisa ver para conversar mais sobre isso, né? Que tem, é assim, a economia solidária, ela nasceu como uma ideia no Fórum Social Mundial já faz 11 anos, né? Porque analisar as crises econômicas e que claramente caem no social dos últimos anos e assim vendo que o modelo atual, econômico atual, ele tem, né, alguns tropeços, né? Nesses tropeços que criam as crises, né? E como quem paga mais a crise, normalmente já que é a população que já está, né, né, economicamente, né, menos favorecida. E então o que podia ser feito de alternativo para combater isso, para criar um novo modelo que pudesse enfrentar, né, essas questões. E aí, bem, né, no tempo, 2008, começou a crise nos Estados Unidos, a bolha imobiliária, né, que todo mundo acompanhou, né, e essa bolha, o pessoal que pegava empréstimo no banco para poder comprar a casa, o preço das casas elas baixaram um ponto que as pessoas iam ter que ressarcir para o banco muito mais dinheiro do que valia a casa naquele momento. Começaram a não pagar mais os bancos, né? O banco começaram a falir, aí o que aconteceu? A circulação, né, dos empréstimos, né, que os bancos costumam fazer para a produção não ia ser mais feitos, então a produção no geral diminuiu bastante, diminuindo a produção de produtos de serviço também. O desemprego aumentou, porque quem trabalhava nas fábricas né, ou no serviço público foi demitido. E a coisa, quem pagou o pacto foi no geral, foi o povão, né? O povão, classe média baixa. E essa coisa que aconteceu depois, nos anos 2009, os governos começaram a entender que tinha que agir de qualquer forma, aí começaram a jogar dinheiro, né, dinheiro público, sendo o governo mesmo que ia suprir um pouco as questões dos empregos, né? A coisa melhorou. Só que em 2010 os bancos nacionais começaram a ver que os governos estavam numa recessão, né? numa situação, né, de dívida muito alta, né? E começaram a ditar regras, né? Então, tem que em cada estado tem que cortar programas públicos, né, de intervenção, e aí a crise voltou toda de novo e voltou pior, né? E isso a gente viu na Europa, né, quase todos, né, os governos lá, Itália, França, Espanha, quase todas foram afetadas com isso. Grécia, né, Portugal, né? todo mundo. Para dizer para vocês que na Itália, o 40% dos jovens não acham emprego.
Então a crise continua estando, né? E nessa questão toda, esse modelo da economia solidária, ele foi pegando mais pé, né? Não só na América Latina, mas também na Europa, nos outros países, né? Até a ONU se interessou, ano passado fez um seminário sobre as potencialidades, os desafios da economia solidária. Mas então, no final, né, o que é isso? É uma proposta de modelo econômico que possa dar para a maioria das pessoas, né, economicamente ativas, e mais as camadas mais pobres da população, a possibilidade de ter acesso a produtos e a bens, né, que criam riqueza. Né? Essa riqueza seja distribuída de forma mais democrática entre a população, entrando em miúdo, né? Que tenha mais possibilidade de emprego, fomentando a gente tem muito mercado informal, muito que trabalha individualmente o mercado informal tentando ter a própria renda, né? Se a gente conseguir juntar, né, em cooperativas, como já está sendo feito, ou em grupos, como acontece assim, o grupo de artesanato que vocês estão querendo criar, que a gente está fazendo em outras redes, né? O que acontece? A união faz a força, essa cria riqueza, e essa riqueza não fica na mão do patrão, não fica na mão de quem trabalha. Né? Então, é superação do patrão empregado. Dessa forma, mais pessoas comprando, mais a economia se dinamiza, né? Mais tem produção, mais o dinheiro ele circula e combate a inflação. Os preços não sobem tanto, né? Isso de forma muito simples é a questão. Então envolve o quê? Envolve cooperativas de catadores, de povo de rua, cooperativas no geral, envolve empresas autogeridas, que são aquelas empresas que os patrões faliram, e quem trabalhava, os trabalhadores assumiram a gerência da empresa, né, que estão funcionando, tá indo. Tá. Quem ajuda nisso? Que são entidades de fomento. São as faculdades, né, dando formação, as incubadoras, né, que servem para dar informação, seja do ponto de vista técnico, e tem bancos comunitários. Esses bancos comunitários, em São Paulo temos 5, né? Esse banco comunitário é gerido pela comunidade mesmo, onde esses princípios já estão presentes, né? Já tem uma articulação, né? Já tem uma moeda social, se chama, né? Que ela anda paralela ao real, né? E que o valor, né, que o banco tem, ele é coberto por real, né? Então, na hora que a pessoa precisar da devolução do dinheiro, pode ser, ele tem o valor dele, tem o valor dele em reais. Mas ele aceita no comércio local, né, para quem adere a esse modelo. E os empréstimos são, não são um empréstimo do banco tradicional, no sentido que se um mês a pessoa pediu dinheiro, por exemplo, para comprar um equipamento para o seu empreendimento, aquele mês aconteceu alguma coisa na família que ele não pode pagar, ela tem como justificar isso e rever a sua devolução, né?
O que acontece no banco tradicional? Ninguém quer saber de nada, joga juro sobre juro, né? E os juros são baixos, né? São no máximo 1% um mês, né? Aí eu estou dando pinceladas para vocês, né? Para passar um pouco, porque a coisa é muito mais complexa do que isso, né? Então, a nível nacional tem uma secretaria que está dentro da Secretaria do Trabalho. A gente, a nível de São Paulo, nem eu, porque eu cheguei depois, mas já teve, na época da Marta, com esses decretos, tem outras leis, inclusive do NEDER, que é a respeito das feiras locais, né? O que acontece? Foram aprovados na Câmara, mas não foram regulamentados. Então, quando você tenta colocar uma feira de economia solidária, você não consegue por causa disso. Então, a gente precisa de ter uma política pública. O Haddad, inclusive, não está no outro documento, ele foi uma, como se fala, ele acompanhou, né? Acompanhou a economia solidária até a nível internacional, né? No início do ano da gestão dele, algum de nós foi conversar com ele a respeito de incrementar, né, essa política, porque precisa de agências de fomento a nível local, né, para construir a política pública, né, nas comunidades, tem que ser enraizado no território, né. Então, e até agora não saiu nada. Agora vamos ter as conferências, né? Temos a conferência, que é aquele que passei para você, para analisar vários temas em discussão, né? Que um pouco refletem o que eu falei agora, né? E na questão da produção, comercialização e consumos sustentável. Tem uma sobre o financiamento, né, que é a questão que eu falei, banco comunitários, fundos solidários e outras formas que tem por aí. Tem a questão da educação, né, que precisa todo mundo, né, saber mais, se formar, seja a respeito da economia solidária, mas também a respeito de formação técnica mesmo, né, de ter um acompanhamento das incubadoras. E tem uma quarta que não lembro mais qual é, sempre esqueço. Educação. E tem outro assunto. Então, eu estou convidando vocês para participar, porque eu acho importante a gente continuar nessa caminhada e, sobretudo, fazer, como se diz, pressionar, fazer propostas, que essa proposta que vão ser tiradas a nível territorial, elas vão para a conferência estadual, e da conferência estadual vão para o nacional, para a construção de um plano nacional de economia solidária, e que precisa definir as ações para que a gente tenha, né, projetos a nível local, né, para a gente poder cada vez mais tentar beneficiar o máximo possível a população, né, que a gente tem, né, tem contato, tem, né. Então é isso. E ambiente institucional, né, que é a questão do quarto tema, que é a questão mesmo das leis, né, o que a gente está propondo, porque a economia solidária de fato seja implantada e possa dar um retorno para a população. Então, estão convidadíssimos. Qual que é o endereço? Então, aqui o local da Adamastor, ele é em Guarulhos. Você vai sair de onde? Da cidade de Tiradentes. Tá.
Então, eu não sei te informar qual é o ônibus que chega no Adamastor. Pra Guarulhos. Você tem condução aqui para São Miguel? Da Tiradentes para cá é fácil? Eu tô fácil de Itaquera, eu tô perto de Goianazes, Ah, então, ó. São Mateus. Justamente aqui na Pires do Rio, ele vai dar a volta e vai passar onde você teve, na regional. Mas ele passa aqui no Pires do Rio. E também passa num trecho da Avenida São Miguel. Dali da original. Não, é o. É o Guarulhos que passa aqui. Ele passa pelo Parque Secap e depois ele continua pela Monteiro Lobato. Depois Mas passa lá pegar o que vem do Itaim. No Itaim não dá pra você? É o mesmo caminho também. Ele vai pegar Monteiro Lobato, no final das contas. Ele vai entrar por lá. Aquele outro dá muita volta que passa em Porque o São Miguel. 319, ele não sei se vai perto da Ele não passa lá que a gente Descer pegava lá pra ir pra e feira. pegar outro ônibus. O que vocês pegaram? Eu fui de carro. Fui de carona com ele. Já fui de Então, porque o que vem do Esse o que que passa passa aqui, do pegar Itaim, outro ônibus, né? passa bem pertinho do Adamastor. A gente desce e já só anda um pedacinho. já Esse tá. Adamastor é o quê? É o Centro Educacional, Educacional. ele na Avenida Monteiro Lobato. É uma faculdade enorme, 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 enorme. Você passa o SECAP, que é É um terminal de ônibus novo agora. SECAP são Prédios, né? prédios populares que tem, e que é bem perto do aeroporto, né? Já tem indicação para ir para o aeroporto. Passa por essa avenida, pelo prédio, passa pelo terminal de ônibus. Aí entra de novo na Monteiro Lobato e aí passa na frente da Polícia Rodoviária Federal, mas não é aí que você desce. Você fala de cá. Eu acho que é o Você segundo desce a ponto. parada depois, quando vem a Polícia Federal, bem está escrito bem Depois da Polícia grande. Federal. No ponto depois, embaixo do viaduto, e tem um jardim. Não tem como você ir lá. Você desce, tem um jardim, você atravessa o jardim, atravessa a rua e continua na calçada indo para lá, para frente. Logo depois tem um portão. Nesse portão tem um estacionamento que é já do Adamastor. Você pega A calçada direto. Não. Você pega a escada, entra no estacionamento, você pega a escada, logo à esquerda você sobe, logo que é subido já tem o corredor onde vai ter a conferência. Aí eu vejo como que eu faço. É Avenida Monteiro Lobato, número 780. 734, né? Desculpa. Isso. Indo sentido Guarulhos está do lado esquerdo, tá? No sentido Guarulhos. O ônibus que você vai pegar, então está do lado esquerdo, mas você vai descer e atravessar a rua. O quê? Não é isso? É, do lado esquerdo. É, do lado esquerdo, o Adamastor está do lado esquerdo. Quando você vai daqui pra lá, Sim. Sim. Eu desço, vou à direita, e tá aí. Você desce onde está o jardim ou desce na Polícia Federal? eu desço lá no jardim. Aí anda aquele Então, pedacinho é e vira. À esquerda, sim. Vira à esquerda, cuidado. Marina. Vira à esquerda. Toma bem, É uma toma rua bem. que chega todo o carro, é uma curva, tem que chegar ele todo tem- o carro. Você tem que atravessar essa rua e não... Aí pergunta, né? Qualquer um. Olha, é simples, essa Monteiro Lobato Você volta, pega de é a Pede um principalzíssima de Guarulhos. Sabe por quê? Ela começa aqui na base aérea e vai terminar no centro de Guarulhos. Não tem quem não conheça. E esse prédio está na Monteiro Lobato. Tá? Então ela é enorme, você vai identificar porque tem as placas. Tá bom? Quando o ônibus pegar ela aqui, ela está em 5.000 e tralalá. Você vai descer no 700. Vai dar tempo de sossegado se você achar. Não dá, não tem como. Não você tem como. perder. Simone, tem? Simone tá quieta, né? O que tá acontecendo, Simone? Dá uma sugestão aí. Eu cansei de ouvir a voz dela.
Elas sempre estão falando